Olá, pessoal, boa tarde. Igor do GESUAS de novo aqui para a nossa sexta live. A gente fecha hoje a nossa trilha sobre o vigilância socioassistencial. A gente começou, né, pessoal, essa série de lives nossas na semana passada com uma trilha voltada para gestão e gestores. E essa semana a gente teve alguns papos muito legais com profissionais da vigilância e hoje a gente está fechando com a Andréia de Caçapava, lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, sobre esse tema que a gente sabe que, para muitos municípios, é um desafio. Né? A implementação da vigilância, a gente conversa com muitos profissionais e a gente sabe que, às vezes, é difícil essa implementação, não sabe por onde começar, às vezes falta recursos humanos, falta recurso financeiro, falta orientação. E a intenção dessa live aqui é trazer alguma experiência de alguns municípios que já deram alguns passos no contexto aí dessa construção da vigilância, né? Eu quero aproveitar, pessoal, eu costumo falar um pouquinho nesse início, até para permitir que vocês que já estão aí nos ouvindo, compartilhem com os amigos, manda no Facebook, manda no WhatsApp aí falando que a gente já começou a nossa live, para que o pessoal possa entrar também e participar com a gente, tá? Já peço a vocês também para digitar aí de onde que é, de qual é a região de vocês, a cidade, se atua na vigilância. Se tiver alguma pergunta, por favor, envie aí, que a gente pergunta para a Andréia também, que vai estar com a gente nesse momento. Né, para contextualizar, pessoal, de novo, para quem está participando pela primeira vez, acho que alguns já nos conhecem também, mas o GESUAS, para além de um sistema de gestão, né, uma plataforma, um software em si, nós temos algumas iniciativas que têm como principal objetivo prover informações, troca de experiências e conhecimentos sobre a política de assistência social. Nós temos o blog, por exemplo, que hoje tem diversos conteúdos sobre assistência social, voltado para a gestão, para os níveis de proteção, sobre os serviços, que vocês podem acessar lá para conhecer também. E a gente tem também o que a gente chama um evento itinerante, que é o GESUAS na Estrada. Inclusive, o último GESUAS na Estrada que a gente fez foi lá em Caçapava, e a gente teve a Andréia lá com uma das pessoas que palestrou para a gente lá. Foi muito legal ter realizado esse GESUAS na Estrada lá, que é um local, pessoal, onde a gente reúne, convida profissionais da experiência para compartilhar práticas, para trocar experiência. Né? Como a gente não está podendo fazer esses eventos externos, né? Colocar o GESUAS de fato na estrada, a gente optou por fazer esse conjunto de lives aqui e trazer também um pouco de experiência, assim como a gente faria presencialmente se o GESUAS na estrada estivesse rodando. Né? Então, eu quero já de antemão agradecer a todos que estão com a gente aqui de novo. E, Andréia, quero já começando te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo. Conversei um pouquinho com você mais cedo e sei que você teve que sair lá da secretaria e já se deslocar aí para sua casa para a gente poder bater esse papo. Então, estou muito feliz de conversar com você. Tem muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? Mas estou muito feliz de poder ter esse contato contigo e bater esse papo mesmo que virtual, tá? Tá certo. Agradeço o convite, né, Igor? Já estamos caminhando assim há um bom tempo, né, desde que o GESUAS foi implantado no município de Caçapava, que foi em 2015, né, que houve realmente a implantação do GESUAS lá enquanto sistema. Né? E aí, desde então, a gente tem realmente estreitado, né, os nossos laços e a nossa comunicação. Né? Espero realmente, nesses poucos minutos, né, que teremos para conversar, que eu consiga contribuir de alguma forma para todos os profissionais da assistência social, nesse momento também, né, que estamos vivendo, com as ações da vigilância socioassistencial. Tá? Esse é o meu desejo. Bom demais. Pessoal, eu acho que uma coisa legal que a gente está tendo nessa trilha é porque na segunda-feira, na quarta-feira, me desculpem, a gente conversou com a Tiara, que é socióloga. Ontem a gente conversou com a Tatiana, que é assistente social. E hoje a gente vai conversar com a Andréia, que é uma psicóloga. Então, está muito legal a gente conversar, por mais que elas tenham responsabilidades similares, né? São responsáveis pelo mesmo departamento em municípios diferentes, né? Um em São Paulo, outra daqui de Minas e outra lá da Paraíba. A gente sabe que são visões diferentes, né? Ou olhares diferentes para a política, dada
o contexto, a formação também que cada uma delas tem, né? Então, acho que isso é uma coisa bem legal. Antes de passar até a palavra para a Andréia de novo, eu já vou aproveitar para cumprimentar algumas pessoas. Estou vendo aqui a Ana Silva de São Paulo, Dani Cunha, Gabriela Burali, Rafaela Souza. Estou vendo aqui a Celinha. Um abraço, Celinha, por estar aqui com a gente. Celinha é lá da Secretaria também de nossa diretora. Né? Diretora que eu lembro das primeiras conversas que eu tive aí em Caçapava, 2014 para 2015, como você disse, e foi muito. A Celinha foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Então, aproveitar para mandar um abraço para ela. De antemão, já mandar um abraço para o Davi também, Luciana também. Andréia, estenda meu abraço a todos os profissionais aí de Caçapava, tá? Um abraço para a Neuza também, que está aqui. E aí, para começar tudo essa falazada minha aqui, Andréia, eu gostaria, já que o foco nosso hoje, de fato, é falar sobre a vigilância, mas eu queria que você começasse caracterizando Caçapava. Caçapava, a rede de assistência social, de fato, aí do município de vocês, para o pessoal poder compreender um pouco o que é a rede, né? E qual que é o município de vocês aí também. Sim. Nós somos um município de médio porte, né, com dados do IBGE de 2010, nós temos aproximadamente 84 mil habitantes, né, porém a projeção, aquela projeção que eles vão fazendo a cada ano, em 2019 teríamos em torno mais ou menos 94 mil habitantes, né, com a estimativa, né, que eles vão fazendo pelo IDH, pelo desenvolvimento da cidade. Tá? Então, essa é a nossa realidade hoje, tá? No Vale do Paraíba. Estamos entre os municípios de São José dos Campos e Taubaté, né? Então, que são cidades bastante conhecidas, né? Então, nós ficamos entre as duas aqui na região. Falando um pouco da nossa rede socioassistencial, né? Hoje nós temos 14 organizações sociais que compõem a rede socioassistencial do município. Tá? Essas organizações sociais são subdivididas no trabalho com idosos, com crianças e adolescentes, com o acolhimento institucional, na modalidade casalar, né? E com os serviços hoje que a gente tem, né? Que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o serviço para proteção de serviço especial, né, para crianças, para pessoas com deficiências idosas e suas famílias, né, que nós temos duas organizações que desenvolvem esse trabalho, tá, e o acolhimento institucional para idosos e instituições de longa permanência, tá, então esse hoje é o retrato hoje socioassistencial, né, das organizações sociais que executam esse serviço de maneira indireta, tá, no município e que são os nossos parceiros. De execução direta, nós temos um CREAS no município, e 2 CRAs, tá? Que são divididos, né, cada um para um lado do município, né? Vamos colocar assim, colocamos uma linha divisória no município, tá? Então, um CRAS fica de um lado do município e o outro, né, num outro lado do município. Então, essa é a nossa realidade. Temos o albergue, tá? Que é casa de passagem, tá? Que é o atendimento hoje para pessoas em situação de rua, né? Que depois eu posso até colocar para vocês um pouco mais na frente, como que nós temos trabalhado diante da Covid, né? Do coronavírus, como que a gente conseguiu fazer esse atendimento a essa população também que tanto necessita, tá? Nesse momento. Então, esse hoje é o meu retrato, né? Hoje, o que eu tenho hoje enquanto assistência social no município. Legal, legal demais. E acho que é bom trazer acho que você, dos 3 municípios que a gente conversou, é o município maior, mesmo sendo um município de médio porte, é o município maior entre os demais. E aí uma característica, uma particularidade do município de Caçapava, e não só de Caçapava, né? Eu vejo isso no Vale do Paraíba, em São Paulo, de uma forma geral, é a presença, né, de uma forma maior da rede indireta. Né? A gente vê isso aí em Caçapava, a gente sabe em São José dos Campos, onde a gente está também, que há um volume muito grande, né, de equipamentos, né, conveniados junto à rede parceira aí. E acho que é legal a gente poder entender um pouco também que isso aumenta o trabalho da vigilância também. Eu entendo que além de monitorar os serviços, avaliar a qualidade do serviço, você acaba avançando um pouco também para poder monitorar e acompanhar as atividades que são feitas
junto à rede indireta, né? Mas vou te Sim. perguntar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, para a gente poder começar, então, Andréia, entrar no contexto da vigilância, eu queria, como eu tenho falado sempre, acho que o legal é a gente voltar lá no beabá mesmo, para a gente poder nivelar os conhecimentos aqui, colocar todo mundo na mesma página, sobre caracterizar de fato a vigilância. Né? O que é a vigilância socioassistencial, o que é a vigilância socioassistencial em Caçapava e qual que é a principal finalidade dela aí? Tá. A vigilância socioassistencial, ela tem um papel fundamental na política de assistência social, tá? Porque não somente os dados, né, mas ela também monitora e produz esses dados para que a política ela tenha uma efetividade real no município, para que a gente atenda efetivamente quem precisa, né, da política, né? Então a gente consegue avaliar de uma certa forma, né? Por exemplo, os benefícios hoje eventuais hoje que eu tenho no município, diante da minha realidade, atende? É isso realmente que eu preciso? Os serviços socioassistenciais hoje que são implantados no município, né? Que eu digo serviços de convivência, fortalecimento de vínculos, né? Está com o público certo? É esse público realmente que eu preciso atingir? Né? Vamos colocar a minha realidade hoje aqui em Caçapava, né? Com os dados hoje que eu já tenho. Tá? Eu sei hoje que o meu público, né, eu tenho uma faixa do meu público, né, hoje, que está entre a faixa de 12 até 15 anos de idade, e que, de uma certa forma, eu não consigo pegar esse público com os serviços hoje que eu tenho. Tá? Então, eu precisaria ter serviços que fossem desenvolvidos para essa faixa dessa população, né? Então, aí, com os dados da vigilância, a gente consegue, de uma certa forma, nortear a efetividade do nosso serviço hoje, né, no município, né? Para a população de idosos, hoje eu tenho serviço de convivência que é desenvolvido pelos CRAS, para os idosos, né? Então, assim, a gente viu realmente que foi um resultado excelente, né? Quando a gente conseguiu implantar o serviço de convivência dentro dos CRAS, são os maiores grupos que a gente tem hoje, né, dentro dos CRAS, né? E uma população assídua e que a gente consegue desenvolver o serviço com essa população. Né? Então, eu acho que eu tenho certeza que a vigilância socioassistencial ela é fundamental para o planejamento, para as ações, né, e para tudo que a gente necessita dentro da política de assistência social, né? Legal. Me fala um pouquinho, até para eu embasar em algumas perguntas aqui, você nem sempre esteve na vigilância aí de Caçapava, né? Não. Como que é a sua trajetória aí? Fala um pouquinho sobre você também, sobre a sua atuação na política, de assistência. Conta um pouquinho da sua história aí também para a gente, André. Eu comecei no CRAS, né, no atendimento no CRAS, né, que era o que eu fazia, e depois passei para a coordenação de CRAS, né. Então, a minha experiência maior dentro da política de assistência social é no atendimento de CRAS, tá? Logo assim, no início que eu vi que a gente ainda não estava nessa formatação, hoje que a gente tem, com os serviços reordenados, eu cheguei a atender também um público da especial, que eram famílias, né, de pessoas que estavam, de usuários que estavam saindo, né, do acolhimento institucional, que era um serviço que a gente tinha aqui, um grupo que a gente tinha, né, e eu fazia em conjunto com a minha grande amiga, né, que é assistente social também, a Érica, que era um programa que a gente tinha aqui, que era o Fortalecendo Laços, né, então, era um programa hoje que a gente entende que é da especial, porque eram com famílias que já estavam a vias de ir para o acolhimento institucional e os egressos também, aqueles que saíram. Né? Então, eu comecei também dentro desse serviço. Tá? E na vigilância, Igor, eu comecei em 2017, tá? Especificamente quando eu comecei na vigilância socioassistencial. Né, então, aí foi que eu saí de CRAS, né, do todo o atendimento no CRAS, da própria coordenação de CRAS, que é um universo menor, que a gente vê ali só aquelas demandas mesmo que a gente vê, para a vigilância social, que aí você tem um olhar mais amplo, né, de toda a política, dos serviços, de como isso funciona, tá, no município. Então, essa foi a minha trajetória, né, na assistência. Você entrou no CRAS quando? Eu entrei
2012. 2012, tá. E a vigilância foi implementada aí em Caçapava quando? 2015. 2015. Então, vou te fazer duas perguntas sobre isso, até para a gente poder ir avançando. Você, então, trabalhou aí no CRAS sem a existência da vigilância, né? Sim, no momento inicial, em sim. algum momento, sim. E depois você teve a vigilância sendo trabalhada já no município e você ainda atuando no CRAS, né? Como que você diferencia isso aí? Porque você comentou, inclusive, da importância, né, dos dados que a vigilância oferta para os equipamentos e para os serviços, né? Então, você sentiu na pele, eu diria assim, né, estar no equipamento, estar nos serviços, no caso aí da proteção básica, com e sem vigilância aí no município. O que você percebe de diferença nisso aí, Andréia? Olha, eu acho que quando a gente não tem eu digo assim, da minha experiência, né? Sim, claro. Você não tem assim, por que você está fazendo aquilo, né? Então, assim, você tem o seu dia a dia ali, que você faz você faz todas as atividades, você faz o atendimento à família, né? Como você mesmo colocou, eu sou psicóloga, então, quando eu entrei na política de assistência social, para mim foi tudo muito novo, muito diferente, né? Então, assim, eu particularmente, eu não sabia exatamente nem o que eu estava fazendo ali, né? Então, você vai realmente entendendo e se apaixonando pela política de assistência, né? Então, antes, né, você fica muito focada no seu atendimento do dia a dia. Você não sabe nem por que aquilo está acontecendo. Quando você já está do lado da vigilância, né, você vê que aquele atendimento ele vai tomando outros encaminhamentos, né? Porque ali você já consegue identificar o maior número de usuários está sendo num determinado bairro, né? Vamos colocar assim. Situações de vulnerabilidade estão apontando mais em uma determinada região, em um determinado bairro. Situações de violência e de risco estão mais em uma outra região. Então, você começa a ter essa visão, por que acontece tanto isso em um determinado território? E aí você consegue ligar, né? Ou seja pela situação de pobreza, ou seja por outras questões, né? A própria drogadição, a falta de equipamentos públicos no território, a gente vivencia isso aqui, a falta de oferta de serviços públicos dentro desse território. Então, aí você vê que tudo isso propicia para que essas vulnerabilidades elas comecem a acontecer naquele território, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Quando a gente está só no atendimento, a gente fica só naquele atendimento, não sabe por que a gente está fazendo aquilo. E esse é o papel da vigilância, a gente mostrar para que nós estamos ali, né? Então, isso é importante, até que realmente a gente tenha essa aproximação maior com esses dados, de mostrar essa importância e nortear o trabalho também das equipes, né? Que já é tão difícil, né, de ser feito, né, com falta de recursos, como você bem colocou no início, né? Falta de recursos financeiros, não só financeiros, humanos também, que são equipes, isso não é uma realidade só de Caçapava, equipes pequenas, né? Então, a gente vê realmente que acaba que o profissional ele fica muito desgastado diante daquela situação, né? Então, até inclusive isso dos recursos humanos, né, que são disponibilizados, é papel da vigilância também mostrar isso, né? Olha, hoje eu tenho tantos atendimentos e eu estou vendo hoje que a gente não está conseguindo fazer um acompanhamento familiar assertivo por conta da falta de recursos humanos, tá? E assim, e uma série de outras funções também, é o papel da vigilância também, produzir esses dados, monitorar, acompanhar os serviços, ver se esses serviços estão sendo feitos da melhor maneira possível, tá? Legal. Acho que um ponto importante, acho que você destacou, né, sobre a vigilância provendo informações de fato para os equipamentos, que permite que vocês tenham uma ação preventiva, né, André? Identificando a característica do território, vocês conseguem ter ações antes de ter agravamento de determinadas situações, né? Muitas das vezes, sem a vigilância, o trabalho acaba sendo muito reativo, né? Espera acontecer para depois tomar alguma medida. Mas agora eu vou inverter a pergunta. Você me falou sobre como era estar no equipamento, tendo ou não a vigilância no município, mas do outro lado, o que ter estado no CRAS te ajudou
ao executar a vigilância ou assumir a vigilância socioessencial aí no seu município? O que você acha que isso contribuiu, o fato de você ter tido essa experiência prévia? Contribuiu porque a gente também não pode exigir do técnico aquilo que ele não vai ter condições para dar, né? Porque eu estive na linha de frente. Então, às vezes, a gente também tem que ter esse bom senso, até enquanto vigilância, né? De assim, não se exigir desse técnico que ele faça aquilo que não é possível, né, fazer, né? Vamos pegar uma situação, assim, bem hipotética, né? Hoje eu sei que com a equipe hoje que eu tenho, eu não vou conseguir fazer um acompanhamento efetivo com todas as famílias que necessitam, né? Então, a gente precisa ter essa ciência de que a questão do acompanhamento familiar, que é uma questão específica, né? Vamos colocar só de CRAS, só de CREAS, né? Então, por exemplo, o CREAS com Pai e Filho, o CRAS com o serviço com o PAIF, né? Então, assim, a gente precisa também ter essa ciência, né, de que, assim, o técnico, ele só vai poder atender aquilo que é possível, né, para ele atender. Então, assim, eu procuro ter muito esse cuidado, óbvio, que a gente consegue ver algumas situações, né, então, assim, mas hoje, no nosso dia a dia, na sua grande maioria, nós somos atravessados por outros tipos de atendimento no nosso dia a dia, e que acabam deixando de lado aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Vamos colocar dessa forma, né? Eu gostaria de fazer um acompanhamento familiar mais efetivo, mas hoje eu não consigo por outros atravessamentos que eu tenho no meu atendimento, né? No dia a dia, tá? Então, eu acho que eu, por ter já essa experiência de ter passado pelo serviço, eu sei da grande dificuldade que os técnicos hoje, eles encontram nos serviços, né? E até pela falta de recursos, de você não ter o que oferecer para o seu usuário, né? Então, eu me coloco muito no lugar dos meus colegas de trabalho, entendeu? Que estão lá, na linha de frente, né? Nesse dia a dia. Por exemplo, agora com essa situação atípica, né? Que a gente está passando agora, né? Então, assim, eu sei da dificuldade que os meus técnicos estão passando lá dentro. Né? Então, assim, a gente até conseguiu outras situações que depois, quando a gente for falar um pouco mais sobre a questão do coronavírus, né, da pandemia, quais as ações que nós aqui do município estamos fazendo, né? Então, de que forma que eu, enquanto vigilância, eu pude contribuir para minimizar esses impactos que eu sei que o meu colega de trabalho está vivenciando na real, no dia a dia. Né? Então, isso também é a minha preocupação também enquanto colega de trabalho. Legal, legal demais. O bom é que, assim, normal, a gente, como eu disse ontem também, né? A gente começou essas lives porque a gente está em tempo de Covid, né? Talvez se a gente não tivesse parado, de fato, assim, mudado um pouco a rotina, a gente não teria tido a oportunidade de estar conversando aqui, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria ouvir também, Andréia, sobre quando você entrou lá em 2017. O que você entendeu assim, olha, a partir de agora eu preciso fazer isso? Qual que era o seu principal desafio quando você entrou em 2017 e qual foi a primeira tarefa que você, de fato, assumiu, né, para poder, agora eu vou começar a atuar na vigilância aqui? Eu sei que a vigilância já era realizada anteriormente, né, antes da sua entrada no departamento, mas qual que foi as suas primeiras atividades, até para o pessoal poder entender também como eles podem começar a implementar a vigilância no município deles? Qual que foi a primeira atividade sua ao assumir essa cadeira aí? A minha primeira atividade, né, que eu fiz, né, quando eu comecei na vigilância em 2017, primeiro foi me contextualizar aonde eu estava, o que eu tinha, né? Eu tinha 15 organizações sociais que executavam alguns serviços e eu tinha os serviços de CRAS, de CREAS e tinha o ALBERG. Então, quando eu consegui me contextualizar naquilo dali, então eu consegui ver, né, o que era feito ali, né, ali enquanto serviço. Nós já tivemos algumas mudanças, né, de 2017 para cá, né, até nessa gestão mesmo, porque aí eu fui começar a entender, né,
que as organizações sociais, o que elas faziam, por exemplo, da proteção social básica, o que eu contrato lá é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Da proteção social de médica complexidade, eu tenho serviço especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. Na alta complexidade, eu tenho um acolhimento para idosos e eu tenho a modalidade casalar. Então, eu fui me contextualizando diante desse quadro e desse panorama que eu tinha, né? Eu me lembro que a minha primeira ação que eu fiz, primeiro foi levantar alguns dados, né? E eu me lembro que o primeiro encontro que eu tive foi no Conselho de Assistência Social, que eu levei um retrato hoje do que a gente tinha, como que as organizações sociais estavam fazendo, né? Eu me lembro que eu levei quais eram as vulnerabilidades que nós tínhamos no município, né? O que mais aparecia? Aí apareceu violência, apareceu situação de negligência, apareceu um dado que me chamou muito a atenção das famílias acompanhadas, isso já com o GESUAS, com o apoio do GESUAS, que foi pessoas no uso de drogas, de álcool e outras drogas. O número de famílias era um número assim que destoava, né? Então, ali naquele momento, eu consegui identificar que até eu precisaria de outras políticas para o atendimento dessas famílias. Porque vamos supor que eu, no universo vamos pegar, de 100 famílias, eu tenha 60 famílias, eu tenho quase 60% das minhas famílias, que algum membro daquela família ali acompanhada, ela tem situação de droga, então eu vejo que é um problema grave, né? Que está perpassando ali pelas famílias de assistência. Então, assim, enquanto política, de que forma que eu posso articular isso de uma melhor maneira com a política de saúde, né, para auxiliarmos nessa prevenção, quando se trata de CRAS, e nesse atendimento mais efetivo, né, enfim, quando você vê que já está instalada a situação ali, que seria no caso de CREAS, né, e até albergue também, com as situações. Então, ali, nesse contexto, eu consegui olhar realmente qual era o meu papel ali, né? Então, esse foi meu primeiro momento. Depois disso, eu já comecei a me aproximar mais, né, de CRAS, dos CRAS e do próprio CREAS, né, mesmo em si. Então, assim, até mostrando como que estavam os atendimentos, quais eram as nossas prioridades nos nossos atendimentos, né? Então, assim, da gente verificar quais são as famílias hoje que a gente atende, qual é o público realmente que a gente precisa focar, né? Mas como eu coloquei, Igor, nós temos inúmeras dificuldades, né, que nos atravessam no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente coloca, né, essas situações, mas às vezes não é possível fazer, não por culpa, né, do próprio técnico ou da própria do próprio contexto, mas porque outras situações acontecem no nosso dia a dia. Uma situação que eu posso colocar, que isso, assim, foi para mim, que tem sido para mim um grande resultado, foi o monitoramento dos serviços na execução indireta, tá? Nós temos o serviço vamos pegar pela proteção social básica, tá? Que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Quando eu comecei a monitorar, né, até porque o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nós implantamos também nos CRAs, então eu peguei todo o início de como é o serviço, como é dividido por percursos, como isso pode ser feito, né? Nós temos uma equipe fantástica de educadoras sociais, então, assim, elas abraçaram a ideia, então, assim, hoje as educadoras que fazem o serviço de convivência dentro dos CRAs, assim, são extremamente criativas, são meninas realmente que você vê que a gente conseguiu fazer. Eu já tinha essa vivência de CRAs. Ao observar na execução indireta, eu vi que realmente tinha algumas questões que a gente não estava trabalhando como deveria ser o serviço de convivência, né? Então, aí, nós precisamos capacitar essa equipe. Não adianta eu chegar de uma hora para outra e dizer assim, o seu trabalho não é esse, está tudo errado. Não, não é assim que a gente chega, né? Então, a gente tem que entender que há dificuldades e que eles são os nossos parceiros. Então, ali, nós começamos, assim, teve as capacitações em que nós fomos levar, teve algumas capacitações que nós trouxemos de fora, e esse ano, inclusive, antes disso acontecer, no dia 9 e 10 de março, nós fizemos uma capacitação específica para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente nem conseguiu executar ainda, né? Porque aconteceu isso, foi dia 9 e 10 de março, né? Mas, assim, ali, qual era o meu objetivo?
né, de uniformizar todas as informações, então, todos os técnicos de CRAS, de CREAS, né, então, assim, de CRAS e de CREAS que estavam, né, ali presentes, né, e mais as organizações sociais, com o seu corpo técnico, com as educadoras sociais. Então, foi uma troca muito grande que nós tivemos nesses 2 dias, né, de conhecimento e de aprendizado. Então, esse seria também o meu papel esse ano, né, vai ser ainda, né, de monitorar esses serviços para ver realmente se está sendo efetivo o serviço que está sendo feito hoje nas organizações sociais e que a gente consiga uniformizar essas informações e como eu falei, né, o nosso objetivo é sempre a criança que está lá dentro, né? O nosso usuário final. Esse é o nosso objetivo. Então, é para eles que a gente está trabalhando, tá? Então, é isso mais ou menos que eu posso colocar. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, que eu estou vendo que algumas pessoas até colocaram, eu pensei que fosse assistente social, né, e tudo. Uma delícia aqui. E quando conhecemos a realidade através da vigilância, analisar programas, serviços são realmente necessários, se estão surtindo os resultados esperados, né? Então, sim, tá, Irenice? Para mim, hoje eu vejo, né, que a gente tá conseguindo, sim, o resultado esperado, tá? Então, vamos colocar nesse exemplo que eu coloquei agora da execução indireta, que são os nossos parceiros, as organizações sociais. Hoje eu vejo, sim, tá, que houve uma qualidade, sim, no serviço, da forma como era, de como continua sendo feito. Não que antes não fosse, tá? Isso é preciso que a gente coloque, sempre fizeram com grande excelência, né? Mas hoje a gente consegue ser efetivo no que o serviço realmente precisa, requalificar esse atendimento, né? Vamos colocar assim, tá? Então seria mais ou menos essa, né, a minha colocação. Legal. André, achei legal você falar sobre essa importância de capacitar as equipes, até para padronizar o entendimento delas sobre o serviço, sobre as informações, né? Porque a vigilância trabalhando aí em organizar dados, sistematizar dados e aí prover informações aí para o serviço e equipamentos, é fundamental que haja esse nivelamento de conhecimentos, né? Sim, uma vez que você vai receber dados, você trabalha com os dados, muitas vezes, que você coleta, né? Dos próprios equipamentos, das diversas bases que você tem acesso aí. Então, garantir que todo mundo tenha o mesmo entendimento é fundamental para que você consiga ter dados confiáveis, né? Fundamental e primordial, tá? Então, assim, esse ano um dos meus objetivos também, né, é fazer uma aproximação maior, tá, desse serviço das organizações sociais com o CRAS, né? Porque a referência, né, que eu sempre costumo falar e que é difícil às vezes para algumas é difícil ainda entender o que é referência, né? Por que eu tenho que me reportar ao CRAS, né? Por que é isso? Então, assim, eu vejo que ainda há muita dúvida de qual é o papel da política de assistência, até para a gente mesmo que está dentro da própria política, né? Então, a referência é o quê? Aquele CRAS no território, que aquelas famílias estão referenciadas nesse território, aquele equipamento público, né? Então, assim, é preciso que todos nós entendamos, né, qual é o papel desse equipamento público nesse território, né, para que a gente realmente consiga falar todos numa mesma linguagem, né. Por isso que as capacitações, a gente queria fazer mais, né, capacitações, mas a gente, na medida do possível, a gente tem conseguido fazer isso, né, eu acho que elas uniformizam as informações, né, e para que a gente consiga trabalhar sempre no mesmo objetivo, né, que é sempre o nosso usuário final. A gente sempre tem que estar pensando que é para eles que a gente está trabalhando, né? Então, isso realmente é uma coisa que a gente precisa estar colocando, né, diante desse contexto, tá? Legal. Vou até aproveitar para mandar um abraço para mais um pessoal aqui. André, só um minutinho. Mandar um abraço para a Lúcia Helena, que é do Lar Fabiano. Tem um equipamento aí no município que chama Lar Fabiano, será? Tem. Lá então é de lá. Legal. Sim, a Irenice falando que é lá de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, e lá também ela tem uma rede indireta muito grande,
né? Lá são Sim. 28 Nossa, ela unidades de colocou atendimento. 28 unidades. Nossa, muita coisa. Legal. Mandar um abraço para o Paulo Márcio, para a Liliane, a Alessandra, que está aqui com a gente de novo, lá de Gurupi. Obrigado, viu, Alessandra, por estar acompanhando a gente aqui firmemente nesses dias. Érica Oliveira, mandando um abraço também. Eu vou até te fazer uma pergunta também, a da Luciene, que está perguntando os instrumentais, e aí eu vou além de instrumentais, para entender quais bases ou quais ferramentas, de fato. Você comentou do GSUAS, mas ou pelo menos quais bases de dados hoje você utiliza para poder fazer o monitoramento dos serviços, né, ou dos equipamentos, dos programas, para executar a vigilância, né? Aí colocou aqui, utilizam apenas relatórios criados para monitorar os serviços? Como que é feita a articulação entre os serviços aí? Tá, em termos de instrumentais, tá? Hoje a gente basicamente utiliza o GSUAS mesmo, tá? Então, assim, os sistemas hoje de informação que eu tenho para vigilância hoje é o GSUAS, são os dados do RMA, todos os sistemas disponíveis do MDS, tá? Então, essa base de dados hoje que eu utilizo, do cadastro único, né? Então, que é a nossa base principal, tá? Nos serviços de assistência social, tá? Então, essa é a nossa base de dados hoje, é a base na qual eu trabalho hoje, tá? O diagnóstico socioterritorial, esse ano eu comecei a fazer o diagnóstico socioterritorial, tá? Então, assim, até com um parceiro, né? Então, nós temos um consultor que está nos ajudando, né? Nessa formatação desse diagnóstico, e esse diagnóstico vai ser de uma forma bem ampla, tá? Então, assim, é mapear todo o território hoje que a gente tem, quais as organizações sociais hoje que eu tenho da assistência, quais as organizações de saúde, qual a rede de educação hoje que eu tenho nesses territórios. Então, quando a gente conseguir mapear todo esse contexto, atividades culturais, então, assim, o nosso diagnóstico, né, quando eu pensei, eu quero que ele seja feito de uma forma bem ampla, com todos esses dados, né? E aí, quando a gente conseguir fazer, nós começamos a primeira etapa, que foi de criança e adolescente, né, de levantamento desses dados, com uma articulação também com toda a rede, tá? Inclusive com o fórum, né, inclusive com as medidas socioeducativas, né? Então a gente começou a levantar todos esses dados, quem são essas crianças e adolescentes que estão passando nesse atendimento na saúde, né, em que contexto, como que isso está acontecendo, então a gente parou, né, porque realmente a gente dividiu por fases o processo, a gente teve que parar nesse primeiro momento, né, e vamos retomar isso quando isso tudo acabar, né, então a gente dividiu por fases, por etapas, então a gente vai começar primeiro com criança e adolescente, depois a gente vai para mulheres, depois nós vamos para a população em situação de rua, posteriormente para idosos, então a gente vai conseguir mapear toda a nossa rede socioassistencial, quais os serviços que estão faltando, como que a gente pode trabalhar nesse contexto, né? Até colocando para serviços, Igor, né, que essa é uma coisa que eu tenho pensado, nós temos 4 organizações sociais que trabalham na proteção social básica, né, e que executam esse serviço para a gente, tá? Com um público específico que a gente tem, que é de crianças e adolescentes. Porém, eu observo que no meu território, hoje, eu tenho gargalos, né? Eu tenho no território A um número X de crianças e adolescentes que necessitam desse serviço, eu tenho no território B um outro nicho, e assim sucessivamente. Então, o nosso objetivo com o diagnóstico é, inclusive, que a execução indireta territorialize esse serviço, né? Então, no território A, que a organização social A trabalhe aquele público que eu preciso. Aquele público. Que tipo de serviço que eu vou atender nesse público, né, com o próprio serviço de convivência, né, enfim. Será necessário a inclusão de oficinas?
Será necessária a inclusão de oficinas de capacitação, né, se for no público de adolescente, até porque a gente já tem que pensar que esse adolescente ele vai querer ser inserido, né, no mercado de trabalho. Então, são N situações que hoje a gente já identifica nesse contexto da assistência social. Né? Eu espero, e isso vai acontecer, né, que a gente consiga concluir realmente esse diagnóstico, né, até o final do ano, para que a gente realmente norteie não só a nossa execução indireta, mas a direta também, né, para que a gente tenha efetividade também nos serviços internos hoje, né, dentro do nosso contexto de CRAS, CREAS e albergue, né, vamos colocar dessa forma. Legal. A Luciene ainda fez um comentário, eu até vou ler o comentário dela aqui, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, Andréia, para você complementar também. Ela está falando que, às vezes, os instrumentos não representam a complexidade dos serviços. Ela fala, analisa que hoje o grande desafio está na prática, no cotidiano, na formação dos profissionais, e os dados falam um pouco da efetivação das ações e planos. Eu acho que eu tenho uma visão a respeito disso, não só de instrumentais, mas eu concordo plenamente com ela que o desafio está na prática, né? No cotidiano, de fato, na formação de profissionais, porque a vigilância ela está constantemente em processo de construção dentro do município também, né? E eu acredito que os instrumentos ou os instrumentais são utilizados, eles vão sendo aprimorados à medida que a gente tem um conhecimento da vigilância, da nossa vivência, para permitir que esses instrumentos gerem informações e dados mais qualitativos, muitas das vezes, para refletir a realidade de serviço, dos usuários, da qualidade do serviço que é prestado, né, André? Então, eu acho que vai muito dos elementos que são utilizados e analisados, né? Ontem a Tatiana fez um comentário falando, assim, por exemplo, que muitas das vezes o RMA, por exemplo, que é um instrumental que ele é sintético. Eu diria assim, que é um relatório simples, eu diria. Sim. Por mais, e aí eu quero deixar claro, pessoal, principalmente para quem está na ponta, atuando nos CRAS e nos CREAS, eu não estou falando que é fácil gerar o relatório, não. Tá? Eu sei do desafio que é para vocês compilarem as informações aí. Mas eu acho que faz parte do papel, né? E eu sei que a Andréia faz muito bem isso lá, de tentar espremer esses dados mesmo, conseguir buscar informações para poder gerar informação relevante e bem qualificada para os profissionais, né, Andréia? Sim, com certeza. Complementando o que a Luciene está colocando, né, realmente, né, em algum momento nesse diagnóstico que eu vou estar fazendo agora, né, que nós, enquanto equipe, vamos estar desenvolvendo, em algum momento nós vamos também contar com a equipe também que está na ponta, né, porque, assim, eu acho que não existe diagnóstico efetivo se a gente não ouve quem está na ponta, né, que está passando ali no dia a dia, né, então, assim, essas ações também, em vários momentos, os técnicos também vão estar desenvolvendo em conjunto conosco, tá, essas informações, para que a gente também os escute também, né, porque, assim, eu tenho a minha vivência de quando eu vivenciei, mas isso já tem um tempo atrás, né, vamos colocar há 4 anos atrás, né, hoje muita coisa já mudou, né, então, outros atravessamentos, outras questões a gente já está tendo hoje na política de assistência social hoje, né? Então, o que eu pensava 4 anos atrás, com certeza, alguma coisa já mudou, né, para essa realidade, né, de agora. Então, assim, e até nesse contexto, né, complementando a Luciene, a gente até avaliar se haverá realmente a necessidade que novos instrumentais sejam feitos, né, para esse... que a gente consiga também, com novos instrumentais, a gente colocar, né, eu sei que de vez em quando eu sempre dou alguma sugestão para o Igor, né, Igor, dá para inserir isso no GSUAS? Dá para colocar essa ou determinada informação? E aí, ele sempre, assim, muito atencioso, ele sempre ouve, olha, Andréia, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, mas para que você quer essa informação? Né? Então, de vez em quando, a gente sempre vai trocando isso, né? Eu, particularmente, eu penso assim, que o que a gente puder fazer tudo em um local só, para que a gente também minimize
o trabalho do técnico, volto a repetir, que já é muito árduo, né, na linha de ponta, de você ter vários instrumentais e várias coisas para preencher. Eu, particularmente, eu prefiro que seja tudo centralizado em um local só. Então, hoje, se eu tenho uma plataforma que me possibilita isso, então eu prefiro que a gente utilize o máximo possível essa plataforma, né, e só realmente naquilo que a gente não consegue visualizar, no que a plataforma hoje já me propicia, né, tanto nos dados do RMA, quanto em outras situações, né, até do próprio cadastro único, tudo isso, aí sim eu recorro, né? Então, porque eu acho que às vezes a gente fica com um excesso de informações que a gente não consegue filtrar e colocar de uma maneira assertiva, né? Para que eu preciso daquilo, né? Porque eu acho que tem horas que até o próprio técnico me pergunta, mas por que eu preciso informar isso? Qual a necessidade disso? Vem passar aqui o dia a dia comigo, né? Para você ver como é, né? Então eu penso dessa forma, né? Dessa maneira, nessa questão assim específica. Legal. Estou vendo a Viviane falando aqui, feliz pelo trabalho desenvolvido em Caçapava, parabéns para todos e todas profissionais da cidade Simpatia, como é conhecida Caçapava. Nós A somos Ariane está mandando um abraço para você aqui. Ariane Laurete Ferro Santos, profissional e amiga. Parabéns, Andréia. Douglas falando aqui muito bem contextualizado. Roseni do CRAS de Chapada Gaúcha, aqui em Minas. A Irenice também está aqui também. Tereza também falando que está gostando muito da sua fala. Soraya, acho que a Soraya mandou aqui para baixo. Eu acho que ela é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que eu vi alguma mensagem dela aqui para baixo. Né? A Juliana Meneghetti aqui, ó, até falando, estou usando o Face do marido. Um abraço, Juliana. E a Erenice está perguntando aqui, até voltando um pouquinho sobre as capacitações que você fez, que vocês organizaram, Andréia. Vocês têm algum plano próprio aí de capacitação permanente? Como é que é feito essas questões sobre as capacitações que fazem parte da vigilância também aí, né, do município? Sim, no nosso plano da assistência, né, nós sempre fazemos essa previsão, tá? De que realmente a gente consiga fazer pelo menos 2 capacitações anuais, né? Quando a gente não consegue, pelo menos uma, né? Então, assim, a gente procura, sim, realmente estar fazendo as capacitações, tá? Porque isso é fundamental para o desenvolvimento, a reciclagem realmente dos profissionais da assistência, né, que a gente escute coisas novas, vejam outros profissionais, tá? Então, a gente procura realmente o máximo possível fazer isso. Esse ano, tá, Irenice, nós também incluímos as organizações sociais, porque até então a gente ficava muito no nosso contexto ali, né, de CRAS, de CREAS, né, de albergue. Esse ano a gente começou a ampliar isso, né? Porque nós entendemos que é tudo uma política só. Então é necessário que, inclusive, que os nossos parceiros também pensem da mesma forma, né, que nós estamos trabalhando para o fortalecimento e consolidação da política de assistência social, né? Então, isso precisa estar muito claro, né, para todos eles, né? Então, a gente realmente agora, nesse ano, a gente está buscando capacitações para inseri-los também nesse contexto da política de assistência social, tá? Esse é o nosso principal objetivo. Legal, legal demais. A Helenilze é de Garapava, aí em São Paulo também. A Selma está mandando os parabéns também aqui. A Irenice falando que o RMA não é o suficiente para as unidades de acolhimento. A RMA, inclusive, a gente utiliza basicamente para os CRAS, para os CRES e para o Centro Pop, né? E a Sheila, acho que é legal o que ela está comentando aqui, Andréia, que é importante, de fato, atuar com quem, na verdade, escutar realmente quem atua diretamente com a população. Né? Ela trabalha numa entidade que realiza o serviço de convivência e muitas das vezes pedem a ela informações que não condiz muito com a atuação na realidade dela, né? E eu acho que essa sua vivência prévia no equipamento, né, e nos serviços te permite ter esse olhar, né, da importância de ter a vigilância num processo colaborativo, né, algo para construir os profissionais que você tem aí da rede, né? Sim, eu acho que
A gente também tem que colocar também, né, até complementando a fala, eu acho que foi a Sheila, né, que colocou que ela trabalha em uma entidade, né, hoje eu consigo visualizar, gente, que todos temos que estar trabalhando para a consolidação e fortalecimento da mesma política, tá? É a política de assistência social. Então, eu consigo enxergar que as organizações sociais são nossos parceiros, não são os nossos inimigos, né? E a gente não tem que ficar degladiando com eles, né, sobre posicionamento, sobre espaço, nada disso. Eu acho que a gente tem que trazer eles o mais rápido, mais próximos, né, da gente, né? Então, assim, eu acho que quanto mais próximos a gente tiver, quanto mais a gente ouvir, né, os dois lados, porque eu sei também das dificuldades também que as entidades passam, tá? Que as organizações sociais passam, mas também eu sei também o contexto, né, do que nós, enquanto o serviço público, também passamos no nosso dia a dia, né? Mas diante dessas dificuldades, o que uma pode contribuir com a outra, para que esse serviço ele seja efetivo, que a gente consiga executar isso. E volto a repetir, o nosso objetivo é o nosso usuário final, né? A gente tem que estar com isso na nossa mente, que não é só para a gente que a gente está trabalhando, né? O nosso usuário final, o público que a gente escolheu para que o município entendeu que era o melhor para atendimento, então é para eles que a gente está fazendo, né? Então, isso que a gente tem que estar bem claro, né, com relação ao nosso papel, né, dentro dessa política. Legal. Andréia, a gente já está chegando aqui quase 1 hora de live, já estamos com 50 minutos aqui. Sim. Eu sempre tenho falado com o pessoal, eu tenho pedido 1 hora aí no máximo dos nossos convidados. Sim. E estou extrapolando sempre com todos eles. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora também, Andréia, aí a gente entrar bem na prática, né, do resultado da vigilância aí em Caçapava. O que você tem já de produto hoje? O que é o resultado da vigilância? O que você entrega hoje para os CRAS? O que você entrega hoje para os CREAS, para as unidades da rede indireta e até mesmo para a gestão, né? Tem uma periodicidade desse seu contato, desse monitoramento com a rede, tanto rede indireta quanto a rede direta? Sim, vamos falar da expectativa e da realidade, né? Então, assim, a expectativa, né, seria que eu fizesse esse monitoramento, vamos colocar assim, pelo menos a cada 2 anos, né? No momento inicial, eu pensei pelo menos de fazer quadrimestral, né? Da gente se reunir, sentar com os serviços, né? Da gente monitorar. Depois, volto a repetir, são os atravessamentos, assim também como os equipamentos têm uma equipe pequena, eu também tenho uma equipe pequena, né, então sou eu, mais técnicos de nível médio, né, e tenho estagiário também, então acaba que assim, que esse contato mais direto, né, com os equipamentos, acaba sendo eu mesma que tenho que desenvolver, né, então diante disso, de expectativa e realidade, hoje eu consigo pelo menos 1 vez por ano, tá? Então, pelo menos sentar e de mostrar esse panorama, o que foi feito, qual esse resultado, e aí, mediante a isso, os equipamentos, diante dos dados e das informações que a gente vai passando, né, que eles consigam até se planejar para o ano seguinte. Um resultado que a gente teve disso, né, foi especificamente uma ação hoje que a gente tem com meninas, né, que é um projeto específico do empoderamento infanto-juvenil, né, que a gente tem no serviço de convivência uma ação específica disso. Tá? Então, assim, foi um resultado também de ações da vigilância. A gente identificou, né, que nós precisaríamos trabalhar com essa faixa etária, porque aí começou, né, gravidez precoce, né, uma série de questões que a gente conseguiu visualizar. Então, hoje é um serviço hoje que a gente desenvolve, né, com meninas especificamente, né. Então, essa é uma ação que eu posso colocar que foi uma ação efetiva. Eu gostaria de estar muito mais próxima, né, das organizações, não só das organizações, mas também dos próprios equipamentos mesmo em si, só que hoje, efetivamente, eu não consigo atender isso. Tá? Então, hoje eu me resumo realmente a 1 vez, pelo menos por ano, a gente conseguir colocar, né, essas informações para os serviços e assim conseguir nortear, né, os serviços de uma maneira mais assertiva. Tá? Seria mais ou menos isso. Legal. Você utiliza também os dados, eu acredito que sim, né? Mas até para as ações, as apresentações junto ao conselho, junto à própria gestão, como que é feita essa síntese, né? E
como que é a relação da vigilância aí com o Conselho Municipal? Você tem alguma articulação com eles para poder apresentar os resultados da política? Como é que é feito? Sim, sim, tenho sim, tá? Então, assim, o Conselho também, volta e meia, realmente, a gente está realmente próximo, né, até apresentando esses dados para ele. Esse ano eu ainda não fiz, nesse final da gestão, né, então, assim, de apresentar esses dados, o que está sendo feito, qual o resultado, né, como que os serviços estão sendo efetivados, né, qual é a assertividade que a gente está tendo, né, então, isso geralmente eu faço, tá, fiz na gestão anterior, mudou a gestão agora, nessa gestão agora eu ainda não fiz, tá, esse encontro com eles que nós mudamos agora, né, está recente a mudança de gestão, então ainda não foi feita essa apresentação, mas eu apresento sim, todos os dados, tá, dos serviços, tanto da execução direta, quanto da execução indireta, né, como eu bem coloquei, né, qual é o nosso território, quais situações de vulnerabilidade e risco social, números de atendimentos, qual é o nosso público-alvo, então, assim, é toda uma informação que eu vou colocando, né, para o próprio conselho, para que eles entendam também. E volto a repetir, uniformizar as informações, né, porque no próprio conselho, como a gente atua também com a sociedade civil também, a sociedade civil, às vezes, também não entende que política pública é essa da assistência social, né, então, assim, por que nós estamos aqui, né, então, a gente no dia a dia, né, então a gente precisa também, enquanto a sociedade civil que está presente ali, verem também a importância da política de assistência social nesse contexto, tá? Então isso é feito sim. Esse ano eu ainda não fiz, né, nessa gestão atual que trocou agora eu ainda não fiz. Legal. A Letícia está até comentando aqui, Letícia Bueno, ó. André, na verdade, o contato ocorre cotidianamente, né? Porém, em termos de apresentação de dados, de panoramas e perspectivas, que é feito uma vez por ano, né? Mas o pessoal vai achar que você conversa com os equipamentos só uma vez por ano, né? É bem colocado, é verdade, não só uma vez por ano, né? Isso é feito realmente mais cotidiano, mas assim, a apresentação mesmo de dados realmente nesse período mesmo. Sim, legal demais, Letícia. E assim, é bacana, pessoal, ouvir um pouco da experiência da Andréia. No começo da semana, a Andréia comentou comigo, Igor, eu tô um pouco insegura, não sei se a gente faz, não sei como é que vai ser essa fala lá. Falei, Andréia, nas minhas visitas que eu fiz aí no Vale do Paraíba, para Guaratinguetá, Pinda, todo mundo só falava da Andréia, que já tinha feito uma apresentação sobre a vigilância. Estou muito feliz de poder conversar isso aqui. Lembrei disso aqui, Andréia, e queria destacar que o pessoal dos municípios falam muito bem do seu trabalho aí também. A Marta aqui também parabenizando pelo trabalho desenvolvido na cidade. As organizações sociais agradecem. Ó. Marta Rodrigues, Irenice, Gabriela do CRAS de Montemor, aí em São Paulo. A Ana Silva, que é lá de São Paulo, também está dando parabéns pela sua fala. A Sheila, lá de São José, aí do ladinho aí, que fez a pergunta anteriormente. Legal, Sheila. Jaci Costa. Parabéns, querida filha. Ai, minha mãe. Eu suspeitei pela frase aqui. A Nanda aqui. Boa noite, Fernanda do CRAS Itaquara, na Bahia. Roberta também. Fabiana. E a Irenice falando aqui, servem para o relatório anual, né? Plano de ação do cofinanciamento, demonstrativo físico-financeiro. Eu acho que essas ações da vigilância, esse compilado de dados e informações que você faz aí no município, ajudou inclusive nisso, né, Andréia? Eu sei que vocês têm aí o PMAS, por exemplo, que tem que ser desenvolvido aí, que muitas vezes é um parto para ser desenvolvido, né? E sim, eu acho que isso ajuda muito vocês aí, inclusive na elaboração do plano de assistência social. Eu acho que a vigilância tem um papel fundamental em prover informações para a elaboração do plano, né, André? Com certeza, tá? Os dados da vigilância são fundamentais para a elaboração, tá? Do plano realmente de ação, né, e das ações realmente que a Secretaria, né, de Assistência Social, né, de cada município, né, precisa. São fundamentais os dados da vigilância nesse contexto, né? Que foi como eu coloquei bem no início, né, da minha fala, norteia, né? A gente sabe para onde que a gente tá indo. Né? Legal demais.
Andréia, eu queria te fazer uma pergunta, até assim, eu tenho feito essa com frequência. Para quem ainda não tem a vigilância estruturada, que você daria de orientação, assim, como os primeiros passos, né? Por onde começar para implementar a vigilância socioassistencial nos municípios que ainda não começaram ainda com essa ação? Olha, baseado em cada realidade, né, do município, né, a primeira coisa eu acho que é estar bem próximo desse gestor e mostrar realmente esse papel, né, da vigilância, né. Então, assim, de você realmente apresentar para o seu gestor, né, para o secretário da assistência social, por que a vigilância é tão importante, né? Porque às vezes tem-se aquela visão, né? Vai ficar só mostrando dados, só contando número, né? Quantos atendimentos, tudo isso, né? E tal. Mas, assim, de mostrar que realmente o serviço da assistência social, a política, ela vai se tornar assertiva, vai ter visibilidade, porque nós vamos atingir realmente o público que necessita dela, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Alinhar realmente com os gestores o papel da vigilância, de como isso é fundamental para a efetivação da política de assistência social, né, nos determinados municípios. Eu acho que essa é a primeira fala. E depois disso, gente, a gente sempre tem que colocar, né, que a equipe também que compõe a vigilância também ela se identifique com isso, né, porque realmente não é um trabalho fácil, né, é um trabalho realmente que exige muita atenção, você precisa ter uma articulação realmente muito grande com várias pessoas, com vários equipamentos, isso não é um trabalho fácil de ser desenvolvido, né, e de você também saber para aquele técnico que vai tá desenvolvendo isso, que no momento inicial você vai ser olhado assim meio de lado, né, nossa, mas o que está querendo isso, para que quer tanta informação, para que serve isso, então assim, é todo um convencimento, né, que você precisa fazer, primeiro com a gestão, com os seus técnicos, né, e aí de você começar a fazer a formalização. Na sua grande maioria, eu converso com colegas também de outros municípios, né, a vigilância ainda tem equipes realmente precarizadas ainda, então geralmente são 1 ou 2 profissionais no máximo que compõem, e é muito trabalho, né? É muito trabalho que precisa ser desenvolvido. Na sua grande maioria também elas têm as organizações sociais, né? Também que fazem parte também, que estão dentro da vigilância. Então acaba que às vezes a gente, enquanto técnico da vigilância, a gente fica se dividindo, né? Entre as organizações sociais com as N atribuições que demandam da gente e entre o próprio serviço mesmo em si. Tá? Então, eu acho que a minha orientação para quem quer começar seria essa. Legal demais, Andréia. Acho que esse lado prático, sabe, que a gente precisa de compartilhar mesmo, sabe? Muitas das vezes, eu estou vendo até a Helenilce comentando aqui, que ela é nova na vigilância e gostaria de mais lives, assim, para esclarecer. Eu acho que muitas vezes é um desafio muito grande para quem está começando, né? E às vezes fica um pouco perdido sobre por onde eu começo, esse bicho aí da vigilância, que todo mundo fala que é difícil implementar, que precisa de gente, que tem muito dado para organizar, né? A gente sabe que é uma atividade bem custosa, né? Muito. Entrar nesse processo mesmo de conseguir definir que dados serão estruturados, como que a gente organiza tudo isso, é difícil mesmo, pessoal. Mas por isso que é tão importante a gente compartilhar, a gente trocar figurinhas, ligar para o colega que já está implementando a vigilância, né? Então, Helenilce, até você que está começando aí, sugiro você, eu esqueci de qual que é o seu município, até te peço desculpa, mas fazer contato, ver aí na sua região mesmo, se já tem alguém trabalhando com a vigilância de uma forma já mais avançada, que já passou pelos desafios aí que todo mundo passa, né? Até para você pegar alguns atalhos, né? Já te convido para, não sei se você viu as lives de ontem e anteontem, elas estão disponíveis lá no canal do YouTube do GESUAS. Aproveito para convidar todo mundo para curtir nosso canal, assinar nosso canal no YouTube, que todas as lives estão ficando disponíveis lá, tá? Então é legal que vocês vejam outras experiências também, que eu acho que é muito legal, né? A gente não precisa de inventar a roda sempre, pessoal. Dá para a gente poder aprender com cada um deles, e a Alessandra Rodrigues falou isso aqui agora há pouco,
né? Muitas vezes a gente pensa que sabe muito, mas a cada fala de profissional, a gente observa que tem muito a buscar, né? Tem que buscar mais e mais, e eu acho que isso se aplica em todos os contextos, né, da nossa vida. Já estou vendo aqui também a Aisla Moura, que é lá de Carnaubais, no Rio Grande do Norte. Tem gente de longe assistindo a gente aqui, viu, Andréia? Eu estou vendo. A Célia falando aqui que os dados da vigilância eles são fundamentais para a construção e serão fundamentais para a construção do novo Plano Municipal de Assistência Social. A Célia que está à frente da diretoria, né? É diretora lá em Caçapava. Estou vendo aqui a Penha, que é assistente social do NASP, no interior do Rio de Janeiro, dando parabéns pelo trabalho. A Hilda de Varzelândia, aqui no norte de Minas. Ivanise, que é do CREAS de Gurupi, falando que essa live é enriquecedora, essa live. E aí, legal demais, pessoal. Fico muito feliz que a gente, de alguma forma, está podendo contribuir. E, de fato, assim, eu falo que eu aprendo muito, né, escutando essas experiências de vocês, Andréia. Com você, a gente já conversou uma centena de vezes, né? Não só hoje, ao longo desses últimos anos aí. Estou muito feliz por conversar com vocês de novo. Pessoal, na sexta-feira passada, até aproveitando assim para a gente finalizar nossa live, que já são 1h05, já plena sexta-feira, né? Acredito que vocês já estejam cansados por aí, de trazer algumas iniciativas legais que a gente tem visto, né, nesse contexto do Covid. Pessoal, eu vou pedir mais 5 minutos de vocês, até antes de falar dessas iniciativas, porque eu conversei com a Andréia antes sobre iniciativas que eles já estão fazendo frente ao Covid-19 em Caçapava. Quase que eu me esqueço disso aqui, e sei que elas estão fazendo alguns trabalhos muito legais lá. Então, Andréia, fala um pouquinho para a gente como que está essa situação do Covid aí, e como que está o papel da vigilância, né, frente a essa pandemia do coronavírus aí, porque isso tem sido a realidade, e isso tem exigido inovações, eu diria, quase que diárias, né, no contexto da gestão e no contexto do atendimento às famílias aí em situação de vulnerabilidade. Tá, aqui, né, na situação do coronavírus, né, o que aconteceu? Logo quando foi o decreto aqui no município, que foi no dia 17, né, de março, né, logo em seguida nós já marcamos uma videoconferência, né, com os profissionais da área, né, profissionais não, com as coordenações, né, então nós já sentamos e já começamos a alinhar algumas informações. Quando nós marcamos essa primeira reunião, eu já fui começando a identificar quais seriam os problemas, né, e as necessidades que, porventura, aconteceriam nesse local, né. Então, aí eu já identifiquei, realmente, já sabia que precisaria que se identificasse, não, tanto nos equipamentos de CRAS e CREAS, a questão dos idosos que estão em situação de vulnerabilidade, que, porventura, iriam precisar, né, de uma atuação mais efetiva. Depois foi a questão também de álcool gel, de sabonete, né, do próprio cloro mesmo em si, né, de fazer a distribuição disso para as famílias, né. Então eu fui colocando, né, como que nós levaríamos essas informações, né, para a população, do que é coronavírus, por que tinha que fazer isolamento social, por que tinha que fazer quarentena. Então eu, de uma certa forma, a gente já foi começando a colocar, né, no papel quais seriam os problemas que, porventura, nós teríamos nesse contexto, tá? E assim, e aí uma das questões que a gente levantou, porque logo assim, no início já foi colocado no decreto que os idosos, né, aquelas que tinham algum tipo de comorbidade ou hipertensão, alguma doença pré-existente, né, que foi elencado, né, que deveriam permanecer no isolamento, então eu já sabia que as minhas equipes seriam desfalcadas. Né? Então, isso foi a primeira coisa realmente que veio à mente, né? E aí, nesse contexto, né, eu pensei, né, na época, né, e isso eu fui dividindo com o meu gestor, né, com o Davi, que nós iríamos precisar dos técnicos das entidades sociais nesse contexto, que nos ajudassem nessa empreitada, né, nesse trabalho tão árduo. Então, porque o que aconteceu? Todos os serviços foram suspensos, principalmente da proteção social básica e da proteção social especial, que executam serviços em grupo. Então, não tinha como realmente eles fazerem. Né? Então, aí, o que a gente pensou, né? Então, aí, antes a gente já começou os contatos com as organizações sociais, né?
dizendo que a gente iria precisar deles num determinado momento, e aí já fui acionando o jurídico, de que forma que a gente poderia fazer isso, né? E nós fizemos um aditivo no termo de colaboração deles, para que eles, nesse momento da situação de emergência, que já havia sido decretada no nosso município, que eles nos auxiliassem nesse fronte mesmo, né? Então, assim, aí eu já identifiquei nos equipamentos quais os desfalques que nós já tínhamos nos equipamentos, né? E aí, Igor, foi muito legal porque, assim, as organizações sociais abraçaram a ideia, sabiam realmente que nós precisaríamos deles nesse contexto, e hoje eu já tenho técnicos das organizações sociais, tanto de técnicos de nível médio, como de técnicos de nível superior, que estão no front, literalmente com a gente, tá? Nos serviços de CRAS, né, já estão fazendo do atendimento à população, de organização realmente, de não aglomerações, porque eu não sei se é a realidade dos municípios, né, mas a gente, no primeiro momento, a gente teve realmente muita aglomeração, né, nos serviços, e de realmente explicar que não podia estar ali, né, e tudo. Os telefones, não sei se é a realidade do município, a gente até quantificou isso, a gente teve numa média de 40 ligações por hora em cada equipamento, com informações distintas que eles haviam pedido, né, então, assim, o telefone não parava de tocar em todas as linhas de todos os serviços, né, porque era uma informação sobre o auxílio emergencial. Então, a gente, de uma certa forma, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? A questão do benefício eventual, que é a cesta básica, então a gente já sabia que teria esse boom, né, de informações, né? Então, a gente ali, naquele momento, quando a gente reuniu com as coordenações, a gente já foi alinhando o que poderia acontecer nesse contexto, né, dessa pandemia que nós estamos vivenciando agora. Então, a gente já conseguiu traçar algumas situações, né? Então, e aí avaliamos tudo, né? Aqui colocamos carro de som, explicando por que tinha que ter o isolamento social. Esse carro foi passando nos bairros mais vulneráveis, né? Explicando para as famílias que era necessário que eles estivessem. Disponibilizamos realmente mais o atendimento somente via agendamento, tá? E uma coisa que a gente também pensou, né? Também foi das situações do morador de rua, tá? Porque a gente já sabia, porque todo mundo, no início, a gente ficou só naquela questão do isolamento social, não saia de casa, mas como que você vai falar não saia de casa se o morador de rua tem a rua como a sua casa, né? Então, e a gente sabia, né, óbvio, que essa pessoa estaria vulnerável, né? E a gente tem que pensar também, não só nele, né, mas que também, ele também estando nessa situação vulnerável, ele também, se vier a contrair o vírus, ele também contaminará outros, né? Então a gente também tem que pensar sempre no eu e no nosso, né? Então é mais o nosso que a gente pensa. E no dia 30, e aí nós vimos essa situação, nós fomos elencando, né, essas estratégias, foram 15 no final, né, que a gente foi colocando, né, de priorizações e de possíveis problemas que nós teríamos nesse curso, e aí a gente já foi, de uma certa forma, traçando, né? O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso disso, vai aumentar a quantidade de cesta básica, como que eu faço para fazer compra emergencial? Então, ali, a gente, naquele momento, quando nós, enquanto coordenação e gestão, começamos a conversar, através da videoconferência, a gente já foi traçando algumas diretrizes para isso. Sabíamos que hoje a estrutura que nós temos hoje do nosso albergue não atenderia, então foi feito um abrigo emergencial que está em funcionamento desde o dia 31, então em menos de 15 dias a gente conseguiu realmente implantar o abrigo emergencial, foi o primeiro do Vale, né? Por isso que hoje a gente tem esse atendimento de pessoas em situação de rua de outros municípios. Só nesse período do dia 31 de março até hoje eu tive 502 atendimentos já, tá? Então, assim, no total, né? Então, uma média de 30 atendimentos por dia, aproximadamente. Então, por quê? Porque ele já sabe, já ouve falar de que há realmente esse atendimento, então ele já sabe que ali é um espaço que ele vai poder repousar. Conseguimos o apoio também de outras secretarias, Secretaria de Cultura também nos apoiou, né, também com a questão de termos atividades lá nesse local, porque você colocar também
um monte de pessoas lá sem ter nada para oferecer também é complicado, né? Então, a gente foi traçando as diretrizes, né, de como que a gente poderia proceder nesse contexto. Né? E volta a repetir, né? Nessa situação do Covid, né, a gente viu como que nós temos que estar unidos, tanto organizações sociais quanto a nossa própria equipe mesmo, né? Porque assim foi uma ajudando a outra. Né, foi uma sabendo das necessidades, do que a gente poderia estar fazendo e atravessando diante disso. Agora, os desafios são outros, né, porque nós vamos ficar com um legado aí. Né? Então, assim, a gente já começar a pensar de como que a gente vai, quais as ações nós vamos desenvolver para o atendimento da população posteriormente Covid, né? Porque nós teremos outros enfrentamentos sociais, outras vulnerabilidades sociais que vão surgir, tá? Nesse contexto pós-Covid, e assim, quais ações, quais tratativas nós vamos desenvolver para o atendimento dessa população nesse contexto. E uma outra situação que eu coloco também, que a gente teve muito auxílio também de parceiros, foi na distribuição de EPIs, porque isso também foi uma questão que nós colocamos na reunião de coordenação, logo quando a gente estava traçando as metas, né, e como que a gente iria atender. Como que nós vamos atender? Porque a gente sabia que a população que necessita de informação, ela vai procurar o equipamento público, né? Ela vai procurar o CRAS, né? E é certo que ela procure, né? Mas assim, como que eu coloco também o meu profissional nessa linha de frente, sem que eu tenha realmente o mínimo possível de zelo, né? Então, nós tivemos também as parcerias, né, das nossas artesãs locais que confeccionaram máscaras em tecido de algodão também para a gente, isso foi uma preocupação. Tivemos parceiro que nos doaram máscara em acrílico, nós tivemos doação de material de higiene, enfim, nós tivemos, assim, uma grande rede, né, que nos auxiliou nesse momento de pandemia, tá? Então, isso realmente é importante que a gente coloque também, né, desse cuidado e dessa preocupação com o nosso profissional e também com as famílias também, né, que isso também é importante que a gente coloque nesse período, né. E aí foram essas ações que a gente foi fazendo. A gente já vai ter uma próxima reunião na próxima semana, até para a gente conseguir puxar alguns dados, né? Já foi feito já o primeiro boletim, né, que a gente já divulgou hoje, né, do município, da quantidade de ligações que nós atendemos, né, nesses do dia 19 até hoje, né, que, como eu falei, em todos os equipamentos foi uma média de 40 ligações por hora, tá, que a gente recebeu, né, dos atendimentos presenciais, hoje nós já tivemos 1.376 atendimentos presenciais, do abrigo emergencial, como eu coloquei, foram 503, abordagens sociais, nesse período foram 32 abordagens sociais, então tudo isso também é importante que a gente coloque, né, que a política de assistência social também ela é essencial, né? Não só a saúde, não só a educação. Nós também somos essenciais nesse momento. E aqui em Caçapava, eu posso dizer, nós não paramos um dia sequer. Não houve fechamento de equipamento, nós estamos à disposição do atendimento desde o primeiro dia, óbvio. Estamos trabalhando com um horário reduzido, né? Hoje nós trabalhamos de 8 até as 14 horas, mas não houve fechamento. Né? Então, a população, quando ela necessitou desse auxílio, dessa informação, ela pôde contar conosco, né? Dessa política tão essencial e tão importante nesse momento. Né? Então, é importante também que a gente coloque isso e que a gente ressalte a importância da política de assistência social nesse contexto. Né? Então, isso que é importante a gente colocar, né? Que quando a gente pensa também no coronavírus, é uma questão de saúde coletiva, né? Que é o que a gente coloca, né? Então, é importante também que a gente também, enquanto política de assistência, abrace isso também e que a gente oriente também a nossa população nesse contexto. Tá? Então, no Covid, são essas informações que eu tenho para colocar nesse primeiro mês, né? Vamos colocar assim, né? Que nós já estamos em atuação. Legal demais, Andréia. Assim, obrigado por compartilhar um pouco dessa experiência também frente ao Covid. Eu acho que isso aí está sendo novo para todo mundo, né? Eu tenho conversado com muitos gestores, muitos profissionais,
e a gente sabe que é um desafio completamente novo. Na semana passada, eu conversei com uma gestora que já tinha atuado em Nova Iguaçu, na região serrana do Rio, em Petrópolis, se não me engano, e lá você percebe que já tiveram outras situações de calamidade, né? Mas nada igual o que a gente está vivenciando agora. Né? Então, de fato, a gente precisa de se reinventar mesmo e de dar atenção a essa população mais vulnerável. Né? Isso aí não tem jeito. E acho que foi legal você falar sobre SUAS Essencial. Eu tenho falado aqui com o pessoal, com o nosso time aqui também, né, que toda postagem que eu faço, eu tenho colocado um hashtag SUAS Essencial, falando da importância disso, né? E é importante a gente levantar a bandeira da assistência social, pessoal, sempre que a gente puder, em todos os contextos, né? A gente já teve, de fato, um decreto falando que a assistência social e o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade é um serviço essencial, mas é importante a gente lembrar disso sempre, né? Não só em contexto de calamidade, mas a assistência social tem uma preocupação, um caráter preventivo também, né? Muito forte dentro dos municípios, de não permitir o agravamento de situações de vulnerabilidade. Então é importante a gente ter isso em mente sempre. Vou mandar meus últimos abraços aqui dessa live de hoje. Irenice, eu estou vendo que você está perguntando a respeito do CISC, Serviço de Convivência. Eu vou até te falar o seguinte, a gente vai ter uma trilha específica para a proteção básica também, para a gente ver como que está sendo o atendimento da proteção básica aí nesse contexto do Covid também. Vamos fazer uma trilha voltada para a proteção especial, e aí a gente vai tentar focar um pouquinho nisso, senão a gente vai desdobrando muito, entrando dentro das proteções, dentro do serviço. Aqui, mas realmente não vamos nos estender, porque a gente já passou 22 minutos, né, do nosso combinado, né, Irenice, mas aí depois, Igor, eu posso até passar para ela, né, o meu contato de e-mail, né, alguma coisa assim, que eu posso trocar, porque ela está me perguntando aqui, alimentação no CISC, como que eu faço, né, no serviço de convivência, e eu acredito que seja das organizações sociais que ela está perguntando. Na verdade, é mais no contexto do Covid, como que vai ficar essa alimentação aqui. Mas depois, Irenice, me manda uma mensagem lá no GESUAS, no Facebook mesmo, que eu passo o contato da Andréia para vocês. Tá? Mandar um abraço para a Selma aqui, que é assistente social em Tuiutaba. A Nanda falando aqui que está amando acompanhar essas lives. A Sirlene também, que é assistente social da Chapada Gaúcha. Joveci falando muito bem estruturado, Andréia. Tá legal demais. O pessoal te parabenizando aqui também, a Ana Paula te parabenizando pelo seu excelente trabalho à frente da assistência também. A joia. Pessoal, e aí para finalizar, eu acho uma coisa legal que a Andréia falou também, que a gente está num momento que, apesar do isolamento ou distanciamento social que muitos de nós têm feito, como dizia Cortella, falando de distanciamento, a gente tem visto muitas iniciativas muito legais, pessoal, que muitas das vezes a assistência social não tem braço, não tem recurso, e muitas vezes não tem recurso financeiro para dar aporte para todas essas pessoas em situação de vulnerabilidade que estão precisando. Né? Então, eu tenho algumas iniciativas que eu tenho acompanhado aqui, que têm sido muito legais, que eu quero falar com você sobre elas rapidamente. Uma é o Brasil Sem Corona, brasilsemcorona.com.br, que é do meu amigo Gustavo Maia, lá de São Paulo, que é do Colab, que ele tem, com esse aplicativo deles, com essa ação, tentado verificar as incidências de Covid, ou pelo menos de sintomas do Covid, dentro dos municípios. Tá? A gente vê que está difícil, não tem teste para todo mundo ainda, né? Então, se a gente conseguir mapear e monitorar onde está ocorrendo esses focos, de sintoma principalmente, isso pode ser um indicativo para ações a serem realizadas pela saúde ou até mesmo pela assistência. Então, convido vocês a acessarem esse site aqui e ver um pouquinho desse trabalho, cadastrar lá e poder contribuir, né, nesse aspecto colaborativo que essa ação tem hoje. Aqui em Minas, pessoal, também tem uma ação que chama uniãominas.org, que tem arrecadado doações para pessoas, para crianças especificamente. O governo de Minas lançou uma bolsa merenda, como ele tem chamado, para crianças que estão fora da escola, que era uma preocupação lá atrás com o fechamento das escolas, principalmente das escolas públicas, que muitas crianças iam para a escola não só para estudar, né? Muitas das crianças têm na escola o local onde elas vão fazer aquela única refeição do dia, né? Então, a intenção dessa iniciativa aqui em Minas
é dobrar o auxílio merenda, essa bolsa merenda que vai ser disponibilizada para essas famílias, para essas crianças aqui que estão em situação de vulnerabilidade. Tá? Tem uma iniciativa também da CEMIG aqui em Minas que vai doar R$ 5 para cada residência que fizer a adesão à conta digital, né? E até para evitar também que os carteiros precisam se deslocar até as residências, né? Então, acho que é uma iniciativa legal. Eu sei que aí em São Paulo, pessoal, também tem uma iniciativa similar a essa do União Minas, e aí eu convido a vocês, né, para tentar, aqueles que puderem, é claro, né, poderem verificar nessas campanhas que estão sendo realizadas nos municípios, para poder dar uma força também para a assistência social, que muito tem feito para a população aí em situação de vulnerabilidade. Tá, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos vocês por estar com a gente aqui mais esse dia, nessa sexta-feira, para seguir a gente nas redes sociais, porque semana que vem estou para confirmar aí uma outra live muito legal, que eu acho que a gente vai começar a entrar aí no dia a dia também dos equipamentos e dos serviços. Então, sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai começar em breve a compartilhar. E, Andréia, quero te agradecer muito, de novo, por ter despendido aí essa quase 2 horas, considerando o momento que a gente começou a conversar, né? Sim. Sei do seu trabalho e do seu empenho em Caçapava, e estou muito feliz por você ter compartilhado comigo e com toda essa turma que vem seguindo a gente aí no GESUAS. Ah, que bom. Tá, muito obrigada. Espero ter contribuído, né, com a minha fala, né, e desejo a todos os meus colegas profissionais de assistência social, né, boa sorte aí nesse período que a gente está vivenciando aí de Covid, né, e estamos juntos aí para lutar, né, e consolidarmos ainda mais a política de assistência social, que ela é fundamental e primordial para os nossos usuários, né, para a nossa população. Legal demais, Andréia. Obrigado. Pessoal, não posso deixar, minha filha está me assistindo também aqui, falou que é beijo do papai. Beijo, minha filha. Beijo, esposa. Minha esposa é de Caçapava também, está assistindo aqui também. Ah, é verdade. Então, tá todo mundo em casa lá assistindo. A Elza agradecendo aqui também, falou que foi muito legal as explanações que a gente fez aqui. Pessoal, obrigado por tudo, um ótimo resto de sexta-feira, ótimo final de semana. E se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana de novo. Tá joia? Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Tchau, uma boa tarde a todos.